Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar desse Coritiba 1, Atlético 1, tá? Coritiba perdeu 2 pontos lá em Minas Gerais, mas no final do jogo tava todo mundo aliviado, essa é a verdade. Vou falar pontos positivos, pontos negativos, vou dar todo meu panorama sobre esse jogo, algumas coisas que eu vi legais nesse jogo, outras que, cara, tá escancarado, já fazem algumas rodadas, a gente precisa falar. Vou fazer um resumo rápido e vou direto ao ponto, tá? Coritiba começou pior com o Atlético. Coritiba errou uma. Gustavo Coutinho errou e depois o Clayson errou um lance bizarro que ele tentou com a esquerda lá e não conseguiu acertar a bola, cara. Ele furou a bola. O Coritiba tinha que ter feito aquele gol. Tanto poderia o Coutinho ter feito quanto o Clayson ter recuperado, pelo menos ter, sei lá, pegado a bola e tentado fazer alguma coisa. Foi ridículo o lance do Clayson, tá? Vou dizer que ainda foi o melhor jogo do Clayson que eu vi, porque ele deu algumas opções ali, conseguiu sair de jogadas ali, mas ainda não convenceu. Coritiba tem jogadores que ainda não convenceram, tá? E já vou falar mais sobre isso. Mas depois desse lance, o Coritiba foi dominado pelo Atlético no primeiro tempo, até sair o primeiro gol do Atlético. E o Coritiba atacou menos, estava sendo dominado pelo Atlético, e a partir do momento desse gol, o Coritiba tenta jogar mais. Coritiba tem seus méritos porque buscou um empate, uma boa jogada pela esquerda, cruzamento que chega no Lucas Ronier e o Lucas Ronier faz o gol, empata o jogo. O Coritiba foi superior da metade em diante do segundo tempo, do primeiro tempo, mas na primeira metade foi toda do Atlético. Um segundo tempo onde o Coritiba teve mais a posse, mas a gente via aquele Coritiba que não conseguia agredir o adversário, não levou grandes perigos para o Atlético. É verdade, o Coritiba tentou, ele mais uma vez ele fez as mudanças, alguns caras entraram ali, vou te dizer, ele tirou o Gustavo Coutinho, colocou o De La Torre fez um gol que estava impedido no início da jogada, mas o Coritiba não conseguiu agredir o Atlético. O Atlético até o momento estava sentando no resultado e no final do jogo teve 2 chances e uma chance foi o gol e que foi anulado. E eu vou ser sincero para vocês, eu me aliviei muito porque assim, não dá para ter certeza com aquela imagem que foi impedido. Eu não sei como que eles fizeram isso, mas assim, a imagem que tem, eu não vou ser clubista e para mim não dá para ter certeza. Mas aí, de alguma forma, eles deram esse impedimento e a torcida ficou. E daí o Coritiba conquistou um ponto, porque o Coritiba estava perdendo 2 pontos e conquistou um ponto, porque parecia que já estava perdido esse jogo. Tem muita gente devendo ali, tá? O Jaci fez mais um jogo incrível do Jaci, jogou muito bem o Jaci. O Alex melhorou um pouco do Zeca, mas não foi o melhor jogo. Mas ainda achei o Alex melhor que o Zeca, tá? Machado não conseguiu desempenhar o mesmo nível do que dos outros jogos. Eu não sei se esse erro do último jogo deu uma quebrada nele, mas ok, não foi um jogo horroroso. O Sebas também não fez aquele jogo maravilhoso, mas o Sebas sempre entregando uma nota, pelo menos uma nota 6, 7. Mas, cara, aí vamos pro ataque do Coritiba. Assim, o Josué tentou, mas se ele não tira um coelho da cartola, as coisas não acontecem. Cara, o Clayson não fez uma partida convincente até agora. Ele não fez. O Lucas Ronier tentou, fez o gol, assim. Acho que foi uma das melhores partidas dele, mas assim, ele também não é aquele Lucas Ronier do ano passado. E aí é muita gente devendo. Aí entra o Yuri Castilho, devendo também. Yuri Castilho tá devendo, cara. Não fez um jogo bom até agora. Não fez. Aí o Nicolas Careca acaba entrando, a gente pensa até que é mais pra fechar uma lateral, porque ele é um cara que não agrega ofensivamente. Mas assim, Coritiba, os caras do ataque, o cara que foi a contratação, que veio e fez a diferença foi o Jaci, que é defensivo. Então, assim, o Coritiba tá numa janela aí, vai ter que vir alguém, vão ter que mexer nesses caras, vai ter que mexer no esquema, alguma coisa, porque o Coritiba tem dificuldade para atacar. E qualquer time. O Coritiba poderia ter ganho o jogo? Poderia, mas também poderia ter perdido o jogo. No final, o Coritiba, cara, o Coritiba teve sorte naquela bola porque estava impedido um detalhe, assim, mais sorte que juízo contra o Atlético. O Atlético estava em boa fase? Tá. Coritiba foi cansado para Minas Gerais? Foi, porque terminou um jogo tarde da noite e no outro dia de manhã já estava indo para Minas. Mal e mal os caras dormiram, já foram para lá. Já é um dia sem dormir, é viagem, um monte de coisa. Eu sei, e eu entendo tudo isso. E a gente tem que falar que é um jogo mais difícil fazer o jogo fora de casa, porque foi cansativo, eu tenho certeza que foi. Só que o Coritiba precisa jogar mais. O Coritiba precisa jogar mais bola. Eu sei que o Mozart sabe disso, eu sei que muitos jogadores ali sabem disso. Teve uma confusão no final e a confusão no final. É claro que os jogadores querem,
É claro que tá todo mundo querendo muito, os jogadores tiveram entrega, o Coritiba tentou marcar alto, inclusive no segundo tempo, isso não se pode negar. Mas a gente precisa mais. O orçamento do Coritiba deve dar 3 do Atlético. O Coritiba não pode estar podendo perder um jogo para o Atlético. A gente sabe o tamanho do Coritiba. Então o Coritiba precisa mais. Precisa jogar mais bola. Precisa jogar mais bola. Perdeu uma oportunidade. O Atlético estava jogando bem, estava, mas o Coritiba poderia ter feito gol, poderia ter ganho o jogo também. O Coritiba precisa abrir o olho. Alguma coisa precisa ser feita ali. Porque agora é um momento de oscilação, uma hora ou outra ia chegar, mas a gente vem de um jogo ruim contra o CRB, todo mundo sabe, a gente falou aqui no canal, mas ganhou, graças a Deus. Aí o último jogo foi horroroso, muitos erros, muitos erros. Aí o jogo de hoje não foi um jogo horroroso, mas mais uma vez o Coritiba apresentou erros e não matou o jogo. Então o Coritiba precisa melhorar e bastante, principalmente no seu ataque, e começa a dar medo à defesa, porque a defesa abriu muito mais espaço nos últimos 3 jogos. Tem que abrir o olho do Coritiba. Agora vamos falar, tem uma confusão no final. Eu acho que tem até coisa boa até na confusão, tá? Durante a confusão deu pra ver que o William Thomas estavam lá, tirando os caras, empurrando o Rangel pra um lado, pro outro. O Gabriel de Lima tava lá também, ficou claramente ele empurrando os caras, ele afastando os caras. Então os caras estão vivendo o Coritiba. Os caras estão em todas as viagens, então não é possível que eles estão vendo o que está acontecendo e que eles não começam a pensar em ter que contratar alguém. Em saber que precisa de algumas lacunas, o Coritiba precisa, precisa. Ele precisa de um primeiro volante para quando o Machado não estiver bem, para colocar alguém no lugar do Machado, que possa jogar. O Coritiba precisa de pelo menos mais um ponto, porque os pontos que estão aqui, ou ele precisa, o Mozart vai ter que recuperar os caras. O Yuri Castilho não tá jogando. O Everaldo teve poucas chances depois mas não mostrou ainda depois que voltou da lesão. O Clayson não fez um jogo excelente ainda. O Ronier precisa se recuperar. O Ronier fez um jogo melhor hoje, é verdade, mas precisa se recuperar. O Gustavo Coutinho foi mal hoje. Tentou, mas foi mal. A bola também quase não chegou. Então a gente tem duas coisas. Primeiro que a bola quase não chega, e daí quando chegou ele não concluiu. O De La Torre teve quase a bola não chegou no De La Torre depois também. Mas no jogo passado tinha ido mal. Então assim, a gente precisa de mais. Precisa de mais. E a parte boa é que eu vejo que os caras estão lá, que os caras querem, tava no meio de confusão, teve confusão, mas aí o Gabriel de Lima e o William Thomas tem que abrir o olho, que precisa de mais. Curitiba investiu muito nesse elenco, mas não sei se é capaz até o final. Começa a levantar uma interrogação. Mozart precisa mudar alguma coisa precisa ser mudada dentro do vestiário. Ainda acredito que o Mozart é o técnico pro Coritiba, ainda acredito que tem bons valores nesse elenco, mas precisa melhorar. Tem muita gente devendo, principalmente no ataque, estão devendo. E a gente só ficar cobrando o treinador também, porque vê um cara de Série A, joga na ponta e não resolve, 2 caras que estavam em time de Série A e chega e não consegue jogar, aí o treinador obviamente tem parcela de culpa, mas os caras precisam jogar bola, precisam querer. A gente precisa de vocês, cara. Obviamente não estão vendo o canal, mas a gente precisa de vocês, a gente precisa que se esperte. A gente precisa que se esperte, porque os outros times estão reforçando. E o Coritiba precisa se espertar. Desculpa até se me estendi aqui. O Coritiba precisa mais. Precisa entregar mais. Tá devendo. Já é o terceiro jogo que tá devendo, por mais que tenha feito 4 pontos em 3 jogos. O Coritiba precisa mais. O Coritiba precisa ser campeão dessa Série B. O Coritiba precisa ser campeão dessa Série B. Por quê? O Coritiba não tem vaga na Copa do Brasil. E precisa ter um elenco que entenda que não é só subir. Precisa ser campeão. O Coritiba tá sem vaga na Série B, na Copa do Brasil, perdão. Na Copa do Brasil do ano que vem. O Coritiba não precisa só subir, precisa ser campeão. E com o elenco que tá, do jeito que vem jogando nos últimos jogos, precisa se despertar, que a gente começa a ficar com medo até pela vaga. Muitos times me recuperando, Vila Nova encostando bem no G4, tem muita gente para jogar. Talvez a distância diminua ali para sair do G4. Ainda tá longe, é verdade, mas agora é a hora de ficar esperto e fechar melhor esse turno, tá bom? Ainda acredito que o Mozart é o técnico, ainda acredito que tem valores bons, mas o Coritiba precisa se espertar e jogar mais. O que você achou do jogo? Tô falando besteira aqui, mas responda, coloque sua opinião. Eu leio todos os comentários, comento, e quem sabe vamos fazer um próximo vídeo aí só dos comentários desse jogo. Vou ler alguns comentários da galera e responder, tá bom? Até o próximo vídeo, e curta os vídeos do canal, ajuda muito o meu trabalho. Tamo junto.